Bom dia, jovens. Vamos para o nosso terceiro exemplo de potencial elétrico. Na figura estão representadas uma linha de força do campo elétrico de uma partícula pontual de carga Q negativa, 2 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. E o ponto A, onde o potencial VA é de menos 100 volts. Determine, letra A distância dA deste ponto A até a partícula de carga Q. E a letra B, o trabalho mínimo realizado para levar uma outra partícula de carga positiva de valor Q igual a 3 vezes 10 elevado a menos coulomb deste ponto A até um outro ponto B localizado a uma distância de 3 centímetros da partícula de carga Q. Dado que a constante eletrostática no vácuo K é 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Vamos para a nossa primeira pergunta. Determinar a distância deste ponto A até a partícula de carga Q. Para isso, basta pegarmos a definição do potencial elétrico. Lembrando que o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar. Então, o sinal aqui da carga faz diferença nas contas, como também o sinal do potencial. A definição do potencial diz que ele é diretamente proporcional à carga geradora do campo e inversamente proporcional à distância. Como o potencial é dA na distância, potencial VA na distância dA, então estou colocando o A para indicar e ficar melhor a referência. O potencial VA é menos 100, a constante 9 vezes 10 a 9, a carga elétrica que é dada na questão, ela tem valor de menos 2 vezes 10 a 9. Note que o sinal de menos não está no número, mas só que como ele diz que a carga é negativa, então você inclui o sinal de menos. Não está explícito, mas tem a palavra, se inclui. Tudo isso para calcular a distância D. Então agora a gente faz o produto dos meios, 100 vezes dA, teremos 100 dA. Como nós temos menos dos dois lados, eles se cancelam. Teremos 9 vezes 2, 18. Temos uma potência de 10, 10 elevado a 9, dos dois lados, também se elimina. dA vai ser, no caso, 18 para 100, o que nos dá uma continha bem simples. 18 para 100, o que nos dá 0,18 metros. Se quisermos a resposta em centímetros, é só multiplicar por 100 e nós teremos 18 centímetros, que é a distância deste ponto A até a carga elétrica Q. Letra B. Ele quer saber qual é o trabalho mínimo necessário para levar uma outra partícula de carga Q deste ponto A até um ponto B. Então, olhando para a figura, esta partícula Q positiva está no ponto A. Sendo que o ponto A está numa distância de 18 centímetros, como nós já calculamos dessa carga aqui. Essa partícula Q positiva, ela vai ser levada até um ponto B, que está a 3 centímetros da carga aqui. Logicamente, o ponto B está mais próximo da partícula. Então, vou colocar aqui o B num ponto qualquer aleatório, para simbolizar. E esse ponto está a distância de 3 centímetros, como eu estou descrevendo. E essa partícula Q, como eu estou colocando aqui a seta, ela vai ser levada até o ponto B. Notem que, lembrando da definição, a primeira definição de trabalho, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, o trabalho ele calcula a energia que foi gasta nesse deslocamento, que é isso que nós temos que fazer. Mas, primeiramente, nós temos que calcular o potencial do ponto B, já que nós temos só o potencial do ponto A. Pegando a mesma definição da letra A, só que agora para B, o potencial de B é diretamente proporcional à carga geradora do campo e inversamente proporcional à distância, só que agora é a distância do ponto B. O potencial de B vai ser a constante 9 vezes 10 a 9. A carga é menos 2 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância que é 3 centímetros. Para ficar mais simples, vou rascunhar aqui acima. A distância do ponto B é 3 centímetros. De centímetro para metro são duas casas decimais. Então, teremos 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. De maneira simples e prática. Nós podemos fazer uma simplificação nas contas ou não. 9 vezes 2. 9 vezes 2 é 18.
no caso, menos 18. A potência de 10 a gente elimina. Esse 10 a menos 2 está negativo. Ele vai para cima, o numerador, e fica positivo. 10 elevado a 2. Tudo isso dividido para 3. 18 para 3 é menos 6. Repete o 10 a 2. 10 a 2 são duas casas, 10 vezes 10. Então teremos menos 6 com dois zeros. O potencial no ponto B é de menos 600 volts. Como nós já temos o potencial, agora nós podemos calcular o trabalho. O trabalho, no caso, ele é o produto entre a carga elétrica que está sendo transportada e a diferença de potencial entre os pontos A e B. Notem que é uma reformulação da definição de trabalho, força vezes deslocamento, que a gente vê lá em mecânica. Mas partindo daquela definição a gente chega nessa. Então o trabalho vai ser essa carga aqui que é transportada 3 vezes 10 a menos 9. A diferença de potencial, no caso, é o potencial de B menos o potencial de A, no caso, menos 600 menos o menos 100. Deixa eu só apagar isso aqui porque ficou meio, digamos, apertado. Fazer um pouquinho melhor para sobrar espaço. O trabalho vai ser a carga 3 vezes 10 a menos 9. A diferença de potencial menos 600 menos o menos 100. Então nós temos o menos duas vezes. Temos o menos 100. O que nos obriga a fazer o jogo de sinal. 3 vezes 10 a menos 9. Teremos menos 600, menos mais 100. Então o trabalho será 3 vezes 10 a 9, fazendo a continha de maneira bem simples para não se atrapalhar. Menos 600 mais 500, teremos menos 600 mais 100, teremos menos 500. 3 vezes 5 é 15, então teremos 1.500 negativo, vezes 10 elevado a menos 9. Colocando essa resposta em notação científica, é só tirarmos 3 casas decimais do trabalho. Então o trabalho é menos 1,5, e essas 3 casas decimais vão por 9, então fica 10 elevado a menos 6 joule. Note que o trabalho é negativo, porque força de deslocamento, no caso, tem sentidos contrários. E finalizamos o nosso problema.